eu vi você falando numa outra entrevista também, Camila, sobre as escolas deveriam ensinar programação. Uhum. Eu queria te ouvir bastante sobre isso e vou fazer uma outra pergunta. As escolas não deveriam ensinar processos ágeis? Sem dúvida nenhuma. Vou até separar, assim. Acho que o meu grande... Assim que eu voltei pro Brasil, meu grande nirvana, assim, foi tipo, cara, eu preciso dar um jeito de criar artefatos, coisas, tanto que eu mudei o mestrado, não sei, para ajudar as escolas a ensinar, já na escola, pensamento computacional e programação. Não porque todo mundo tem que... E eu lembro exatamente quando caiu essa ficha. Não porque todo mundo tem que virar programador, programadora. Mas porque isso vai ser base para toda a humanidade daqui para frente. Assim como a gente tem os escribas, né? Tivemos os escribas no passado. Então, obviamente, esse conceito não é meu. Né? O Alvin Toffler já falava um pouco desses escribas digitais, mas para mim foi um... Sabe quando... Cara, caiu uma ficha e eu falei, é isso, eu vou voltar pro Brasil, é isso que eu tenho que fazer, sabe? Então, na minha cabeça independente se a gente vai ser programador ou não, todo mundo deveria entender o que é isso para conseguir tomar decisões melhores. Ponto. Como uma ferramenta e não como uma atividade fim. Nem todo mundo vai estudar e vira jornalista. Sim. Tipo, só porque você foi alfabetizado. E, ao mesmo tempo, a gente pôs uma galera para trabalhar em torno disso, né? Não é fácil. E aí eu fui estudar, entrei numa louca de neuroplasticidade, não sei o quê. Cara, é muito treta ensinar uma criança a ler e escrever. Eu vou acompanhar esse processo agora mais de perto, né? Porque tirando o meu... Mas você recicla o seu cérebro. O termo que a galera usa é reciclagem cerebral. A gente não nasceu para ter movimentos finos de letra cursiva. A gente literalmente teve que criar métodos e a gente demora anos para fazer. Mesmo assim, a gente fala assim, vale a pena. Foi uma decisão política. Uhum. Uma decisão política. A gente não questiona. Eu não vou olhar pra cara da Joana e falar assim, Joana, será que você vai aprender a ler e escrever? Não sei, se é meio de humanas, meio de exato. A gente não questiona, sabe? Por quê? Foi uma decisão social de que todo mundo ia aprender a ler e escrever. A gente consegue, com uma taxa muito boa, hoje fazer isso no mundo como um todo, no Brasil como um todo. Sim. Então, a gente deveria estar fazendo isso com a escrita digital. E programação talvez seja o atalho mais claro da gente ensinar as pessoas a abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, enfim, como a internet funciona, seria o caminho mais fácil. E uma das formas de fazer isso para mim é usar um processo ágil. Eu não vou conseguir ter tudo preparado antes de começar. Então, vou abrir mão de 3 gerações aqui. Tipo, aí eu começo daqui 3 gerações a ensinar pensamento computacional e programação. E isso tem tudo a ver com agilidade. Cara, eu vou fazer o que dá hoje. O que é viável hoje? Aí eu vou incrementando, até que isso vira, de fato, né, o produto sonhado lá. Mas eu já comecei a entregar valor antes. Então, o pensamento incremental que a agilidade pressupõe é filosofia de vida para mim. A gente sacar que, cara, não tem problema insolúvel, não tem desafio insolúvel, a gente tem que ir repartindo e testando, validando. Isso, para mim, eu, inclusive, chamaria isso de pensamento científico, sabe? Para mim, a agilidade tem o lance do hype, do business e tal. Uhum. A gente usa muito e adapta. Mas isso é pensamento científico aplicado à gestão de pessoas e negócios, sabe? E poderia, sem dúvida nenhuma, fazer uma revolução na escola, assim. Como é que eu permito que as pessoas sejam protagonistas desse processo? Sim. Que elas incrementem a própria educação delas. Então, a gente usa muito, nas nossas formações, a gente usa muito conceitos de lean thinking, de agilidade, e adoraria ver isso na escola básica, tradicional. Uma pergunta é assim, quando a gente fala aprender programação, é aprender programação mesmo? Ou a lógica da programação? Qual é o ângulo de visão em relação a isso, né? Porque assim, a gente pegar uma faculdade, por exemplo, administração de empresas, você aprende a programar em Python e R para resultados financeiros. É uma linguagem de programação, mas seria nesse sentido ou no sentido mais básico mesmo? Eu acho que depende, bro. Assim, eu já vi as duas abordagens. Hoje a gente fala muito mais de pensamento computacional. Uhum. Tá? Então, um jogo de cartas, essa lógica, entender como as coisas funcionam, entender a questionar esse processo, isso para mim já seria suficiente. Mas um atalho, se bem feito, para a gente ganhar todas essas competências, é aprender a programar. Sim. Né? Então, quando você vira e fala assim, cara, vamos aprender a programar em Python para resolver problemas do dia a dia. Você está
eu acho que a gente pega um atalho, entendeu? Porque aí eu consigo ensinar todas essas competências e ainda te dou uma competência que é super demandada no mercado e tal. Então, a gente tem um curso que vai começar agora, né? A gente já fez outras edições para professores da Rede Estadual de São Paulo. Chama Programação a Lápis. Legal. E aí, a primeira pergunta dos professores é, mas a gente vai aprender a programar? Eu adorei o nome já. Tipo, vai! Foi só um spoiler, mas eu já adorei o nome. Vai! Só que não necessariamente é aquela programação de, tipo, bater teclado, copiar e colar. É uma programação a lápis. Então, a gente vai usar o instrumento, usa, no nosso caso, Python, para as pessoas conseguirem entender como é que elas pegam um problema, como é que elas decompõem, como é que elas reconhecem padrão, como é que eu posso usar esse tipo de lógica para história, para sociologia. Outro choque que os professores... Mas, peraí, eu não preciso ser de matemática? Não, pode ser qualquer professor que queira falar de pensamento computacional. Não, mas eu sou de história. Isso, pode ser. Vem. Não, mas eu sou de sociologia. Pode vir. Ainda existe uma mística. Então, se a gente coloca programação, eu acho que a gente pega um atalho, sabe? Sim. Eu evito de ter que explicar um monte de outras coisas. Pensamento computacional, porque a Janet criou o conceito para representar as 4 competências que, sabe? Enfim, a gente pega um atalho, em resumo. Eu acho muito legal isso, porque diversas vezes eu vi a ideia de algum produto super legal ou alguma solução super legal morrer pela falta de programação. Eu já tive ideias assim. E até tem um outro ponto que hoje, qualquer produto assim que, sei lá, você começa a bater um papo com um amigo assim, tô pensando em fazer tal coisa. Cara, passa por um site e um aplicativo. Sim. Sabe? Então, de fato, eu acho que é uma disciplina que, ok, não ter tido na minha época, eu tô muito entregando a minha idade hoje, mas até ok não ter tido na minha época, assim, mas eu acho que é uma disciplina hoje... Essencial. Essencial, que nem cara. você vê, vai estar assim, tudo na computação, né, cara? Então, pô... Eu cresci no interior, então, assim, até pegando uma realidade mais americana de vender limonada em frente de casa, você tinha uma barraquinha, hoje você faz isso por um aplicativo. E você manda entregar na casa da pessoa. Então, tipo, tudo vai passar por um sistema, vamos dizer assim, né? Exatamente. Sem dúvida, abre muitas portas. E a gente nem está falando de educação profissionalizante, né? Porque a gente olha para o profissionalizante, esse impacto é ainda maior. Mas hoje, professores do estado de São Paulo, tem gente do interior, cara, no mínimo eu aposto que você tem um celular. Eu aposto que os seus alunos potencialmente têm celular ou alguém da família deles tem um celular. Ou seja, não tem volta. Você precisa, no mínimo, entender que aquilo não é mágica, entendeu? Que aquilo não vem do além. É quase como uma formação de cidadania, sabe? Sabe o Ética e Cidadania que tinha na nossa época na escola? A disciplina. Ética e Cidadania 2.0, sabe? Cara, no mínimo, é como ensinar ética e cidadania para você conseguir tomar decisões melhores.